A semana foi bastante agitada aqui em Brasília e nós vamos trazer os principais temas que causaram essa agitação para discutirmos no programa de hoje. Em conversa com participantes da exibição do vídeo da reunião ministerial, que é parte do inquérito que foi aberto no Supremo Tribunal Federal, eu construí uma análise da capacidade de estrago ou não que esse material tem. Nós vamos analisar também se o STF deve ou não deve tornar esse material público e comentaremos a pesquisa que foi realizada pela Confederação Nacional do Comércio, a CNC, e o MDA. Essa pesquisa mostra que o governo atingiu a sua pior avaliação. Com vocês, análise dos fatos. Nós vamos iniciar o nosso programa fazendo uma análise sobre o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. O material ele é uma das evidências do inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal após Sérgio Moro deixar o Ministério da Justiça acusando Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. A sequência ela foi exibida na última terça-feira, dia 12, aqui em Brasília, a pessoas envolvidas com a investigação. Eu conversei pessoalmente com várias fontes que acompanham as investigações e essas fontes elas me confirmaram que o conteúdo do vídeo é sim bastante negativo para Bolsonaro, pois comprova a acusação de Moro de que o presidente da República tentou interferir na Polícia Federal. O tom e a escolha das palavras colocam em xeque a versão do presidente sobre as polêmicas trocas de comandos na Polícia Federal. Para Bolsonaro, o problema é, acima de tudo, que a reunião ministerial confirma a versão de Moro e, aparentemente, expôs com clareza e em palavras o motivo para as substituições: proteger a família de investigações. Bolsonaro, no exercício da presidência da República, demonstra com cada vez mais frequência atitudes que só seriam toleradas entre os reis absolutistas da Europa, séculos atrás. Naquela época, os governantes que se diziam ungidos por Deus, eles eram senhores do céu e da terra e tinham o hábito de proteger a própria linhagem a qualquer custo. O que parece é que o presidente da República não mede consequências para controlar a qualquer sombra de investigações sobre a sua prole, custe o que custar, inclusive o equilíbrio da sua gestão. Nem que para isso ele tenha que mergulhar o país em consecutivas crises políticas em meio a uma pandemia que já se mostra como o maior desafio sanitário da nossa história. Eleito para governar 200 milhões de brasileiros, Bolsonaro parece preocupado apenas em blindar o seu entorno. Segundo presentes na exibição do vídeo, os trechos sobre os outros temas, eles são bastante constrangedores por termos utilizados pelo presidente e deverão, sim, gerar muita repercussão política. A cada dia, parece que Bolsonaro se perde no exercício do cargo com seu comportamento, com sua personalidade e sua falta de traquejo institucional. O assunto mais comentado da semana e que deve continuar sendo o grande debate dos próximos dias é se o Supremo Tribunal Federal ele deve tornar público ou não a divulgação do vídeo da reunião ministerial apresentado a pessoas envolvidas com a investigação. Ao autorizar o acesso do material pela Procuradoria-Geral da República e por Moro, o ministro Celso de Mello registrou que decidirá, abre aspas, brevissimamente em momento oportuno, sobre a divulgação total ou parcial dos registros audiovisuais contidos na mídia digital em questão, fecha aspas. Antes de entregar a mídia ao Supremo, a Advocacia Geral da União ela alegou que a gravação tratava de assuntos potencialmente sensíveis de Estado. O registro audiovisual dessa reunião que nós estamos falando, ele é o alvo de embate entre Moro e a AGU chegou inclusive a recorrer ao STF para que o STF permitisse que o governo não entregasse o vídeo. Depois, ela recuou e solicitou autorização para enviar apenas o trecho da reunião em que Bolsonaro teria ameaçado demitir Moro, o que foi negado. E pediu para remeter apenas trechos, foi negado também. Depois, pediu que a divulgação se restringisse aos trechos do inquérito e ainda pediu que fosse definida a cadeia de custódia da gravação. Nota assinada pelo advogado de Moro, Rodrigo Sanches Rios, ele pede ainda que o vídeo seja levado ao público em nome de interesse público. De acordo com o advogado, não há menção a nenhum tema sensível à segurança nacional nas imagens que foram gravadas. O temor hoje do Executivo é que esse vídeo gere uma crise institucional.
Além das possíveis intimidações a Moro, ministros presentes teriam feito duras críticas ao Supremo e ao Congresso. A nossa avaliação é de que o STF deve sim autorizar a divulgação do inteiro teor do vídeo, pois políticas públicas e atos oficiais têm que ter toda publicidade e transparência no Estado Democrático de Direito. No meu ponto de vista, o processo de análise dessas ações é de interesse público, pois existem suspeitas de crime. Com os vazamentos que vêm ocorrendo na imprensa sobre o teor da reunião, ela passou a ser considerada de interesse público para que a população saiba como atua o presidente da República. É interessante destacar que o interesse público ele é uma prerrogativa do Estado Democrático de Direito. Por isso, a sociedade brasileira precisa ter acesso a todo o conteúdo do vídeo. Ademais, pelo que eu ouvi das fontes que consultei na reunião, não foi discutido nenhum tema de segurança nacional. E esse fato permite que a divulgação seja ampla para que os brasileiros entendam de fato o que ocorreu. Em meio a toda essa turbulência e descompassos, a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, ela divulgou durante a semana uma pesquisa de opinião pública que foi realizada em conjunto com o Instituto MDA. Essa pesquisa, ela aponta que o governo Jair Bolsonaro atingiu o seu pior índice de avaliação da sua gestão e também o índice pessoal desde que assumiu o cargo. Vamos aos números. De acordo com o levantamento, a fatia dos que avaliam o governo como ruim e péssimo, ela cresceu de forma expressiva, saiu de 31% para 43,4% de janeiro a maio deste ano. No mesmo período, o percentual dos entrevistados que consideram o governo ótimo ou bom passou de 34,5% para 32%. Aqueles que avaliam o governo Bolsonaro como regular eram 32,1% no início do ano e agora são 22,9%. A aprovação do desempenho pessoal de Bolsonaro recuou de 47,8% em janeiro deste ano para 39,2% em maio. Ao mesmo tempo, a desaprovação subiu de 47% para 55,4%. E também o percentual mais negativo nesse quesito, ele foi registrado depois de 4 levantamentos que foram feitos pela CNT, MTD, desde fevereiro de 2019. Os que não opinaram foram 5,4%. O levantamento ele aponta que a maior parte dos entrevistados aprova a medida de isolamento social para toda a população no combate ao coronavírus. Para 67,3%, o distanciamento deve ser praticado por todos, independentemente de estar ou não no grupo de risco, como prega Bolsonaro. Segundo o levantamento, 29,3% dos entrevistados consideram que o isolamento deve ser restrito aos grupos de risco. Os que acham que não deve haver isolamento social, mesmo durante a pandemia, são 2,6%. A maior parte dos entrevistados, ela desaprova as manifestações antidemocráticas contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal que ocorreram aí nos últimos meses no nosso país. Em alguns casos, os atos tiveram a participação, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a pesquisa, 51,8% afirmaram ser contra as recentes manifestações que pediam o fechamento do Congresso e do STF, enquanto 28,8% disseram ser favoráveis aos atos. Outros 10,8% afirmaram não ser nem a favor e nem contra, e 8,6% não souberam ou não quiseram responder. A nossa análise é que, tão relevante quanto o aumento da avaliação negativa de Bolsonaro, a pesquisa da CNT-MDA, ela mostra que o país está cada vez mais polarizado. As avaliações que mais cresceram foram a ótimo e a péssimo. A avaliação ótimo, ela saltou de 10% para 14% entre janeiro e março. E a avaliação péssimo saltou de 22% para 32%. Igualmente importante é o fato de que a proporção de péssimo ela ter se tornado praticamente 3 vezes maior dos que avaliam ruim. Bolsonaro está queimando grande parte do seu capital de opinião pública que o elegeu e esteve com ele durante todo o ano de 2019. Bolsonaro, pela pesquisa, ele vem agradando somente o seu eleitorado radical e vem perdendo parcela significativa que votou nele por desapontamento com o PT. Isso é a resposta para a piora de sua avaliação. No meu ponto de vista, 2 fatores podem ter contribuído para a mudança de opinião do eleitorado brasileiro em relação ao governo Bolsonaro. A falta de preparo para governar o país e a interferência dos filhos nos assuntos da presidência da República. E encerramos por aqui
agradecendo a participação de cada um de vocês. O nosso programa, ele tem por objetivo fazer uma análise sem paixões, mostrando os fatos e suas consequências. Entendemos que somente assim cumpriremos a nobre missão de informar. Dê o seu like, participe, inscrevam no programa, apertem o sino para vocês receberem as notificações, se cuidem e fiquem em casa. Até o nosso próximo programa.